A paz de Cristo, queridos, pela graça e pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós aqui estamos para trazermos aos professores, alunos da EBD e amantes das Escrituras mais um subsídio das lições bíblicas da CPAD. Lembrando que nós estamos estudando adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Este é o terceiro trimestre do ano das lições bíblicas da CPAD. Nós estamos na lição de número 5, Santidade ao Senhor. O nosso textuário ele está em Levítico, capítulo 20, e o versículo 26, que diz: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. A nossa verdade prática diz: a santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Levítico, o capítulo 20, e os versículos 1 ao 10. Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se. Olha, tem muitos irmãos que acompanham as nossas pré-aulas, mas ainda não são inscritos. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe aí o seu joinha, comente, pode criticar também, fique à vontade, este canal é seu. Ele só existe porque você está aí sempre acompanhando as nossas aulas. Muito bem, a aula de hoje, Santidade ao Senhor. No primeiro momento, é necessário nós fazermos aqui algumas definições. Então, a palavra santidade ou santo no hebraico é kadosh. Kadosh se refere à santidade, sacralidade, posto à parte, algo que é posto à parte para um propósito, santo ou separado. Então esta é a definição da palavra kadosh, que é a palavra que aparece no texto hebraico do Antigo Testamento. No Novo Testamento, as palavras são variadas. Então a primeira delas é ágios, escreve-se com H, ágios, que quer dizer santo. Tem também a palavra agiotes, também com H, todas as palavras com H, agiotes, que se refere à piedade e santidade num sentido moral. Agiamos, que se refere à santificação, e agiazo, que se refere a santificados. Eu estou citando as palavras aqui da maneira como se escreve. Então é uma transliteração do grego, né? Talvez a pronúncia não seja exatamente esta, somente para você ter aí o conhecimento que são 4 palavras no Novo Testamento grego que envolve o tema da nossa lição, que é santidade, santificação, santo. Então essas são as palavras gregas somente para nós darmos aqui o pontapé inicial da nossa pré-aula. Agora, a partir de agora, eu quero fazer aí uma definição entre santificação e santidade. A partir deste momento, a nossa pré-aula ela torna-se bem diferente das demais pré-aulas que você vai encontrar aí no YouTube. Porque eu quero definir o que é santificação, o que é santidade. Será que essas palavras são sinônimas? Será que santificação e santidade querem sempre dizer a mesma coisa? Que a gente pode trocar uma palavra pela outra que vai dizer a mesma coisa? Será? Eu quero aqui trazer alguns esclarecimentos. Agora, antes, convém salientar que as dificuldades que há na teologia tradicional pentecostal com relação à santificação e santidade, elas decorrem das nossas traduções em português. A tradução de Almeida, que é a mais utilizada em nosso meio, ela tem muitas dificuldades. Nós não temos no Brasil traduções tão boas quanto a King James do Rei Tiago, estou se referindo à original,
e também a Reina Valera em espanhol, a Almeida tem muitas dificuldades e em alguns momentos ela parece colocar as palavras como sinônimas. Então isto causa uma má interpretação. Então há algumas dificuldades. Por exemplo, nós temos na nossa lição aí a frase processo de santificação. Na verdade, seria mais bem colocado processo de santidade. A santificação é um ato exclusivo de Cristo. Quando Ele derrama o seu sangue, Ele está nos santificando. E a santidade é aquilo que decorre desse processo de santificação, é a consequência. Então a santidade, na vida daquele que nasce de novo, ela é sim um processo. Vamos então aos fatos. Num primeiro momento, eu quero aqui abrir a minha Bíblia em Levítico, o capítulo 27. Este é o capítulo chave para nós entendermos esses conceitos. Em Levítico 27, nós vemos as normas para pessoas ou coisas consagradas ou santificadas ao Senhor. No primeiro momento ali, nós vemos a respeito dos votos, da maneira como os hebreus deveriam votar, como o sacerdote deveria fazer a avaliação daquele que estava votando ao Senhor. E nós vemos a questão da santificação a partir do versículo 14, quando nós vemos ali que os hebreus eles poderiam santificar, por exemplo, a sua casa. Levítico 27:14 diz: e quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Então, por exemplo, o hebreu queria santificar a sua casa, ele ia lá, fazia o ritual diante do sacerdote, mas ele teria que continuar usando a sua casa, porque ele precisava morar ali. Então ele precisava resgatá-la. Então, para santificá-la, o sacerdote a avaliava e o hebreu depositava no pé do altar o valor equivalente conforme o sacerdote a avaliou. Então, este era o processo, este era o ato de santificação na antiga aliança. Também, se você continuar lendo Levítico 27, versículo 16, você vai ver o seguinte: se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Igualmente, se o hebreu quisesse santificar parte do seu campo, ele poderia fazê-lo, porém, ele teria que continuar utilizando o seu campo para plantar. Então ele precisava resgatar aquilo que ele santificou. Então ele depositava no altar o valor conforme a avaliação do sacerdote. Este ato era chamado de santificação. Era desta maneira que ele santificava a casa, o campo. Agora, se você continuar lendo o 27 de Levítico, o versículo 26, o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará. Então, seja o gado, qualquer primogênito de animal não poderia ser santificado, porque já era do Senhor. Esse é um detalhe importante. Se você continuar lendo esse texto, a partir do versículo 28, você vai ver o Senhor falando em relação às coisas consagradas. Consagração é diferente de santificação. Então, aquilo que era consagrado ao Senhor não poderia ser resgatado. Era santíssimo ao Senhor, conforme você vê em Levítico 27, versículos 28 e 29. Aquilo que era consagrado não poderia ser resgatado, porque era santíssimo ao Senhor. Então, essa é a diferença de santificação para consagração. Mediante esses pequenos detalhes, se eu fizer a pergunta agora, o que é santificação? A resposta é a seguinte: santificação é um depósito equivalente ao bem ou à pessoa no altar. Como
o hebreu iria santificar um bem que ele necessitava continuar utilizando, ele precisava resgatar. Então, aquele depósito que ele fazia no pé do altar, que equivalia ao bem ou a alguma pessoa, a alguma própria pessoa, era chamado de santificação. Eu sei que talvez você nunca ouviu isso antes, mas é isso que está escrito aqui em Levítico. Isto era santificação na antiga aliança, um depósito equivalente à pessoa ou ao pé do altar. Agora, se eu perguntar, o que é santidade? Santidade é Deus nos capacitando a nos comportarmos de modo digno dessa preciosa vocação de santificados. Uma vez que nós fomos santificados, quando o Senhor Jesus fez o depósito do seu próprio sangue na cruz do Calvário, no altar, e ele entrou no tabernáculo celestial e depositou no pé do altar o seu próprio sangue, este processo é chamado de santificação. A santidade é a consequência desse ato, é Deus nos capacitando a comportarmos-nos de modo digno dessa preciosa vocação de santificados. Então essa é a diferença entre santificação e santidade. Vamos analisar alguns textos no Novo Testamento para que isto fique mais claro. Vamos à carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, o versículo 2, na versão Almeida atualizada, diz o seguinte: a Paulo, versículo 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então eles foram santificados em Cristo Jesus e a partir desse momento eles foram chamados para ser santos, chamados para viver em santidade, e este viver em santidade é sim um processo. Então santificação é uma obra exclusiva do Senhor Jesus. O professor Márcio tem base para isso? No mesmo capítulo 1 de 1 aos Coríntios, o versículo 30, diz o seguinte: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. O apóstolo está dizendo que Jesus Cristo foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, tudo isso por nós. Então, santificação é um ato exclusivo do Senhor Jesus. E para que você possa diferenciar santidade de santificação, santificação de santidade, veja que Paulo chama, no versículo 2 do capítulo 1, os irmãos em Corinto de santificados, santificados em Cristo Jesus. Mas agora vá para o capítulo 3 e veja a maneira como o apóstolo Paulo se dirige aos mesmos irmãos em Corinto. Ele diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. No versículo 3 do capítulo 3 ele diz: porque ainda sois carnais. Ora, eles não foram santificados? Mas o ato de santificação é a obra de Cristo. Cristo derramando o seu sangue e depositando o seu sangue no altar celestial. Agora, o que Paulo está se referindo quando os chama de carnais, queria dizer que eles não estavam vivendo o processo de santidade que seria consequência desta santificação. Isso tem que ficar bem claro para você. Para que isso fique ainda mais claro, vamos ler um texto que está no Evangelho de João, capítulo 17, e o versículo 19. Jesus diz assim: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Por eles me santifico a mim mesmo. Jesus está falando
Agora, isto soa estranho. Eu me santifico? Se santificação é algo que está relacionado a pecado, por que Jesus está falando isso? Se ele não tinha pecado. Então, santificação não é a ausência de pecado. Santificação é um depósito. Então, Jesus está falando assim, e eu me santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados. Então, eu estou tomando o meu próprio sangue e depositando no altar do tabernáculo celestial, para que eles sejam santificados. A santificação é o depósito do sangue de Jesus Cristo no altar e no propiciatório do tabernáculo celestial. O autor aos Hebreus diz que Jesus Cristo entrou num tabernáculo, não no tabernáculo de Moisés, mas no tabernáculo celestial, e lá ele entrou com o seu próprio sangue, consumando a sua obra. Prosseguindo, vamos para Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Como entender esse versículo? Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o texto não está falando da santidade, da santificação, que é o sangue de Cristo no altar celestial, sem a qual, sem tal ato, ninguém verá o Senhor. A santidade é consequência deste ato de santificação, que é uma obra de Cristo. Seguir a paz com todos, e a santificação, obra efetuada por Jesus Cristo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos ler e entender adequadamente este versículo. Se você voltar para Hebreus, capítulo 10, e o versículo 10, olha só o que diz a palavra de Deus. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação é a oferta, do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, o ato de santificação é uma oferta de Jesus Cristo, feita uma vez só. No mesmo capítulo 10 de Hebreus, versículo 14, diz o seguinte: porque com uma só oblação, com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Esta é a palavra do Senhor. Se nós voltarmos para o Antigo Testamento, igualmente você vai ver este conceito. É lá em Êxodo capítulo 19, e o versículo 10 diz o seguinte: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem as suas roupas. Então, quando Deus está dizendo santifica-os hoje e amanhã, Deus está dizendo assim: ó Moisés, toma deles o depósito de cada um, que cada um efetue o depósito no altar, e depois lavem as suas vestes, se referindo ao andar em santidade. Se santificação e santidade fossem a mesma coisa, não precisava deste e. Vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem. Então, dois atos distintos. É necessário separarmos santidade de santificação. A nossa lição ela tem 3 tópicos. O primeiro fala da santidade como marca. A santidade deve ser uma marca. O povo de Israel necessitava ser identificado dentre as demais nações. Assim também a Igreja de Cristo, que é a sua noiva, precisa ser identificada no meio das demais nações. É por isso que nós precisamos ser santos, ou seja, separados. Nossas atitudes, nosso modo de viver deve se parecer com Cristo, para que nós sejamos identificados em meio às demais nações. Num segundo momento, fala da santidade no ministério levítico. O ministério levítico exigia um alto padrão, quanto mais os ministros da nova aliança devem viver um padrão ainda mais alto, porque estão vivendo na plenitude nos tempos, na dispensação da graça, onde a obra já foi consumada. Então, através do sangue de Cristo, nós podemos
viver uma vida de santidade. O terceiro tópico fala da santidade do povo de Deus de forma geral. Os representantes do reino precisam viver em santidade, no lar, no trabalho, na sociedade e em tudo mais. Onde você estiver, onde você viver, você precisa viver esta vida de santidade. Foi para isso que o Senhor o chamou. Se esta aula foi útil para você, não deixe de dar o seu joinha, inscreva-se no canal e ajude-nos compartilhando este vídeo. Em nome de Jesus.